Olá, está começando mais um programa Análise Direta dos estúdios de São Paulo para o Brasil e 55 países. Hoje nós vamos falar de eleições e do cenário político-econômico no Brasil agora, em 2018. Seja bem-vindo mais uma vez em nosso programa, professor Dr. Arsênio Rodrigues da Silva, que é advogado e também palestrante. Tudo bem, doutor Arsênio? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. É tão bom tê-lo aqui que eu já falei, o tema é livre. A gente fala sobre o que você quiser para a gente falar um pouco desse nosso Brasil. Brincadeiras à parte, eu sei que o foco maior são as eleições que já estão batendo a porta, apesar da gente ignorar e achar que o que está batendo a porta é a Copa somente. Mas, para puxar esse gancho das eleições, eu queria só rapidamente falar sobre a questão da intervenção militar no Rio de Janeiro, feita, concedida pelo presidente Michel Temer em fevereiro, que ia até dezembro, agora já se fala de ir até agosto. Eu quero saber sobre essa intervenção, se a intenção era somente parar o país. Veja, eu não quero acreditar nisso, que era só uma questão meramente política. Claro que sempre tem uma questão política envolvida, e principalmente quando você tem um governo muito fraco perante a sociedade, muito mal avaliado. Mas a intervenção federal era necessária, os índices de violência, enfim, tudo que nós assistimos no Rio de Janeiro, realmente não havia mais como ficar somente assistindo, ou seja, o Estado ficar passivo. E o impressionante é que, com a intervenção, mesmo assim, a gente não teve uma diminuição dos índices. Não, aumentaram, os índices de violência. Segundo aí os especialistas, houve um aumento ainda dos crimes, etc., coisas bárbaras. Mas eu penso que agora antecipar o final da intervenção federal que estava prevista para dezembro, eu penso que é um risco. Imagino eu que se tomar uma decisão nessa envergadura, algo vai ter que ser muito bem explicado, porque não é possível que vá todo o aparato, tudo que foi feito... Investido também, tá certo? E toda a propaganda em cima disso, e agora retira-se toda a corporação. Seria admitir que deu errado. Que deu errado e seria mais um fracasso, quer dizer, na conta do governo Temer, quer dizer, de tantos fracassos, mais um. Quero acreditar que não se faça isso olhando meramente a política, as eleições. Espero que se olhe isso dentro de uma conjuntura da sociedade, do povo carioca que sofre muito com isso, tá certo? Um governo do Rio de Janeiro totalmente fraco, um governador fraco, que então isso não seja uma mera ferramenta política e vai ser muito desastroso para todos nós. Porque, no caso, segura o país e aí, próximo das eleições, em agosto, libera de novo para as votações. Você acha que, se liberar, tem chance da reforma da Previdência, por exemplo, de outras reformas serem votadas até as eleições, até por uma questão de marketing? Penso que não. O governo não tem mais força. Temer, a bancada dele está toda esfacelada. Ele não consegue aprovar mais nada no Congresso Nacional. Até porque o próprio presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia, que era aliado, agora não é mais aliado, ele é opositor. Ali é um dos candidatos a disputar a eleição presidencial. Então o Congresso não vota mais nada. O que nós vemos hoje é um Congresso falido também. Lamentavelmente o nosso parlamento é trágico. Se você pegar o que ele produziu nesses 2 anos, pegar só o governo Temer, muito pouco. A gente esperava mais dos nossos congressistas, principalmente para reativar a economia, emprego, etc., etc., o Congresso foi muito, muito apequenado. Infelizmente, a gente só tem alimentado o Congresso. Então... E no caso, então, já puxando ali para o Congresso, falando dos deputados, dos senadores, da Lava Jato, e aí, temos pessoas confiáveis para escolhermos? Vai ser um momento difícil. Vai ser um momento difícil porque todos eles estão, praticamente, o Congresso praticamente, todos estão envolvidos na Lava Jato. O Poder Executivo, nem precisa dizer, do presidente, os ministros, etc. Então, a nossa missão na eleição agora, deste ano, será muito dura, porque
Eu sempre digo, não é só questão de você eleger o presidente da República. Você tem que eleger governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. E nós precisamos de pessoas capacitadas e, no mínimo, comprometidas com o sentido ético. Ainda tem isso no Brasil, doutor? Para que possa nos representar, exatamente isso. Eu quero, você e todos nós, e quem nos assiste, vai querer uma pessoa digna para que me represente de uma forma adequada, tá certo? Eu não vou eleger um deputado para depois sair fotografado, filmado, correndo com uma mala de dinheiro, tá certo? Ou outro deputado que é preso no aeroporto com dinheiro na cueca e várias cenas inusitadas. Isso nos traz uma decepção muito grande, porque aquela pessoa está lá para me representar. E por causa desses fatos, doutor, como que você tem a visão da população aqui do Brasil, do cidadão? Ele está levando com fé essas eleições ou ele está totalmente descrente e, na sua opinião, vai ser uma coisa meio que jogada? Eu penso que ainda a gente vai ter muita dificuldade. Eu acho que a sociedade, em geral, ainda não está focada nas eleições, né? E aí você tem que fazer uma distinção do público, porque vários candidatos ainda têm uma ascensão muito grande perante determinado público, perante determinada parte da sociedade, e acaba se elegendo, tá certo? Isso é muito ruim para nós. E a gente começa a olhar no norte, no nordeste, dessas regiões que são carentes, que são necessitadas, ainda nós temos o tal do político coronel. Sim. Infelizmente ainda tem muito disso. E é aquela pessoa que vai lá e conquista votos, e esse conquistar votos é de uma forma não muito democrática. Nós vamos levar um certo tempo ainda para atingir essa maturidade social, de cidadania, de democracia. E o voto esse ano, ainda eu penso que será muito em cima disso. Quer dizer, você pegar estados como Alagoas, por exemplo, que você tem lá os coronéis, você tem o Fernando Collor, que é candidato a candidato. Você tem o Renan Calheiros, que está procurando se reeleger. Essas pessoas vão conseguir? Aí a gente vai ter esse cenário nas eleições. Eu acho que nem precisa ir muito longe. Eu sou do Rio, tenho vários parentes em várias partes do Rio. Lá em Nova Iguaçu, há um tempo atrás, tá? Não estou falando de agora. Ali mesmo, na periferia, Nova Iguaçu, o pessoal os candidatos da época, né, já trocavam voto por um dia de... como é que se fala? No meu tempo não era datilografia. Por um curso de computador. Curso de computador. Um curso de computador. Um dia. Para você aprender a mexer no computador em troca de um voto. Pois essa é a nossa realidade. E o pessoal acha bom. Fala, olha, mas tá vendo? Eu vou aprender agora informática. E será que a gente fugiu dessa realidade? Quer dizer, será que a gente avançou por tudo que nós assistimos? Será que nós chegamos num grau de maturidade para hoje? Não, o meu voto vai ser de acordo com a pessoa que me apresente, além da questão ética, moral, uma proposta para o país. O que ele vai fazer pelo país? Quer dizer, qual a proposta, que bandeira ele vai carregar? E aqui não tem nada ideológico, se é de esquerda, de direita, se é de centro. É que ele se apresente e traga uma proposta para o país, que pense no país, né? E é uma situação que é importantíssima. Hoje a gente não pode mais ficar no discurso daquela pessoa que vai resolver no passe de mágica. O tal dos mágicos que vem e numa canetada ele vai resolver todos os problemas do país. A pessoa que vem com um discurso desse, a gente tem que afastar, porque não. Isso vai ser um processo, isso vai levar tempo, esse não vai ser num mandato, em 2 mandatos. Mas as pessoas que nós agora votarmos, que elegemos, no mínimo precisa começar a construir a estrutura, entendeu? A base. Sim, a base. Para que depois, nos seguintes, a gente continue num processo de recuperação. Então, esses discursos que vai resolver tudo, que vai numa canetada... Que desse que você fuja. Não, isso... Fuja desse aí. O tal do herói, etc., não, isso não cabe mais hoje. Aquela coisa do novo, vou trazer o novo, algo muito diferente. A gente precisa primeiro resolver isso aqui antes de mudar, né? É aquela pessoa que diz, eu vou resolver todos os problemas, a partir do dia seguinte o Brasil é outra situação, isso não existe mais. A nossa realidade é essa hoje. São 12 milhões de desempregados, uma crise fiscal, econômica, estamos em uma recessão, inflação baixa e em recessão.
Isso não combina, quer dizer, senão que a economia não está andando, né? Falta saúde, falta educação, falta segurança pública, falta tudo. Falta tudo, quer dizer, o poder público hoje, lamentavelmente, o Estado brasileiro como um todo, ele é muito decadente. É essa a visão que nós temos que pensar. Esse exemplo ali, há 2 semanas, caiu um prédio, aqui um prédio público, você vai pegar a história que desabou. Os órgãos públicos estavam 2, 3 anos conversando para saber o que ia fazer com o prédio. Exato. Tá certo? E aí a população invade, porque não tem moradia, Sim. e eles estão discutindo o laudo, não sei o que, quem é que faz. Bom, o prédio caiu, pessoas morreram. Mas isso mostra, além da questão da tragédia, a falência do poder público hoje. A burocracia, a corrupção que está envolvida. A coisa não anda, né? A gente fica patinando. Não anda, assim, entendeu? E aí a sociedade é que paga isso. Em que modelo, por exemplo, que o Brasil poderia se inspirar de uma política que funciona? Eu falo de fora mesmo. Eu sempre gosto de citar o Japão, né? O Japão. Você pega o Japão, enfrentou guerras e ele renasceu. O Japão enfrentou crises. Há poucos anos, o Japão, que teve uma questão lá da hidrelétrica, que trouxe uma tragédia, um acidente, já está tudo reconstruído, tá certo? Então a disciplina, a cultura, a educação, etc. E o espírito de cidadania é muito maior, tá certo? Tem lá os defeitos, tem todos. Claro. Mas eu gosto sempre de citar o Japão. E o Japão é isso. E se recupera e avança. Um país que foi destruído é uma potência hoje. É impressionante isso. É de se espelhar, né? E veja que eles têm todas as dificuldades próprias da natureza e tudo mais. Nós não temos isso, tá certo? Nós não temos terremotos, nós não temos... Terremotos nós temos na política. Mas nós temos tudo a nosso favor. Nós temos terra fértil, nós temos uma agricultura. Bom, enfim, nós temos um povo bom. E a gente não consegue, tá certo? E o Japão consegue tudo isso com todas as dificuldades. É impressionante isso. Eu fiquei surpresa de você citar o Japão. Não surpresa, porque às vezes as pessoas vão pelo óbvio, né? Vão para países mais próximos, tudo. Achei bem interessante. Vou começar falando então do presidente Michel Temer, que está aí, vai se reeleger, não vai se reeleger. A popularidade dele é baixíssima para quem quer tentar novamente. O que você acha? Que ele só será um pré-candidato ou ele vai entrar novamente no jogo? Eu penso que ele não entra. Ele não tem a mínima condição política de participar do processo eleitoral como candidato. Nem por tentar, assim, pelo menos o não ele já tem. Não vale a pena. Ele vai tentar, ele está tentando ser um ator, um protagonista do processo eleitoral. Sim. Porque ele vai enfrentar sérias dificuldades a partir de janeiro, quando ele deixar o cargo, tá certo? Todos os processos, tudo mais, que ele passa a ser investigado como uma pessoa normal. Sim. Ele perde o tal do foro privilegiado. Por isso que esses processos todos aí estão essa discussão no Supremo. Mas a partir de janeiro ele passa a ser um cidadão comum e, portanto, responder aos processos. Sem essa condição do foro privilegiado. Então, o que ele está tentando é ser um protagonista do processo, ser um condutor do processo, até como presidente, ser um líder do sistema e atuar dentro do sistema, para que ele possa ter espaço depois, como cidadão comum, ainda fazer parte do jogo político e eleger alguém que tenha aí alguma afeição por ele, etc. Então, será o pior dos mundos se ele se eleger um candidato que não tem qualquer coincidência com ele, qualquer afinidade com ele. Então, agora, todo esse jogo de cena que ele está fazendo é exatamente para isso. Sair candidato, disputar a eleição, não tem a mínima condição, e o próprio partido dele, o MDB, já viu que não tem condições. Eles vão tentar viabilizar o Henrique Meirelles, que tem uma dificuldade muito grande, por não é conhecido, etc. Tá certo? Mas é um homem técnico e mostrou um bom serviço à frente do Ministério da Fazenda, e que pese todas as críticas, etc. Sim. Ele conseguiu trazer um pouco de respeitabilidade para a economia, principalmente no cenário internacional. Então, nesse sentido, é um homem respeitável. Mas eu não sei se ele vai conseguir se viabilizar dentro do MDB também. Agora, o presidente Michel Temer não vejo a mínima condição de disputar o processo como candidato. Não tem... Para finalizar esse bloco, como que você enxerga esse período de governo do presidente?
Muito triste, né? Muito triste. Quer dizer, Algo melhorou? melhorou no sentido de que acabou aquele discurso que nós tínhamos no governo anterior, que tudo estava bem, que tudo estava, o mundo maravilhoso, etc. E nós, Sim. tá certo? Isso, obrigatoriamente, o Temer teve que trazer realidade. E daí um pouco do papel do Henrique Meirelles mostrar a tragédia que foi isso, tá certo? Mas é um governo, e eu estou falando governo, pegando o anterior da Dilma e com o Temer. Sim. Eu vejo lamentável, com muita tristeza, terminar esse governo. E terminar da forma, o presidente com 1%, 2% de aprovação. Tinha alguma chance, depois da Dilma ter saído, tinha alguma chance, do jeito que já estava, dele ter feito algo melhor? Não tinha porque ele já sabia que todos esses fatos que ocorreram, que ele foi atropelado por todos esses fatos aí, ele já imaginava isso, entendeu? Então, ele não tinha como fazer mais, não tinha realmente. E ele tentou, na presidência, exatamente se autodefender. E por isso que ele quer fazer um candidato dele para, no próximo ano, quando ele não tiver mais a caneta nem na cadeira da presidência, ele ter algum tipo de conforto, porque a vida dele será agora toda judicial, né? Será toda processos, etc. Sim. etc. Perfeito. Eu vou encerrar esse bloco e a gente volta no nosso próximo para falar um pouquinho também dos outros pré-candidatos a eleições 2018. Não sai daí. Olá, o Análise está de volta. Estamos aqui conversando, batendo um papo muito legal com o doutor professor Arsênio Rodrigues da Silva, que é advogado e palestrante, falando um pouquinho desse cenário político, econômico, eleições 2018. Quero falar agora de um pré-candidato que o partido diz que não há plano B, C, D, Z. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como que fica a situação dele? Tem como o Partido dos Trabalhadores não terem um segundo plano aí? É impossível. Eles vão ter que indicar um candidato. O ex-presidente Lula está preso, deve continuar preso por mais um bom tempo e não será candidato à presidência. Ponto final. Tudo que se fala, o que a senadora Gleice, a presidente do partido PT, fica reverberando, não tem qualquer fundamento, não tem qualquer substância. O PT vai ter que achar um candidato ou vai ter que se coligar com algum candidato, né? Você acha que o Partido dos Trabalhadores eles não vão assumir o presidente como realmente, assumir o presidente não, o ex-presidente como candidato oficial, mesmo pensando no que eles falam, né? A resposta será do povo, se o povo quiser, porque aprova que ele é inocente. Então, o que aconteceu com o PT, que o PT tomou um banho de água fria, mas um banho bem grande, foi um balde bem grande de água fria. Por quê? O que eles imaginavam é o seguinte, com a prisão do Lula, que ia acontecer mesmo, o país iria entrar numa revolução, porque haveria todo um protesto, porque o Lula, como grande líder, etc, etc. Então eles achavam, até os discursos da presidente do partido, da Gleice Hoffmann, que eu, com todo respeito, o que ela diz, o que ela faz, não é digna de ser uma senadora da República. A forma como ela se expressa, etc, aquela coisa. Vai ter bala, vai ter tiro. Isso não pode, certo? No parlamento sério, ela já teria na comissão de ética e com sérios problemas. Então, o PT, achando que com a prisão do Lula, o país entraria nessa, tá certo? Com vários conflitos e etc. Então, o Lula sairia como herói nacional, porque o povo. E não é isso. O país continua andando tranquilamente, as coisas permanecem, etc, etc. A prisão do Lula foi um fato jurídico, judicial. Politicamente, acabou com a carreira dele como candidato ou candidato à presidência da República. Sim. Ponto final, ele não será candidato. Então, cabe agora ao PT, e aí o grande problema é que o PT não tem um herdeiro na estatura. Pode estar se falando no Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo. Será que ele consegue? Será que o Lula consegue transferir votos? Como estão? Eu penso que não.
Você pensa até no caso do, desculpa te interromper, claro, porque o PT já está muito manchado, assim, por causa das acusações. As acusações. Assim também como outros partidos. Todos os partidos. Todos, né? Todos. Mas o PT não tem um candidato natural, ou seja, sem o Lula, não surgiu um candidato natural para disputar a presidência. Vamos tentar fazer o Fernando Haddad candidato. Não vai ter a mesma estatura, o mesmo peso político que o Lula teria. Sim, claro. Tá certo? Então, esse percentual que normalmente o PT tem de votos, de 20%, o Fernando Haddad não vai conseguir levar para disputar a eleição. Ele não tem um perfil de um candidato para o PT. E aí o PT pensa, e eu acho que vai caminhar nesse rumo de apoiar o Ciro Gomes, que é o candidato com o perfil mais próximo do PT e até o partido, o PDT, aquela coisa toda. Que também não é um candidato do sonho de ninguém, mas o Ciro é o que mais se aproxima do perfil do PT, que a Marina Silva realmente, claro, o PT hoje não tem qualquer Mas aí você acha que o PT apoiaria o Ciro Gomes mesmo, ele no PDT? Eu penso que sim. Não, então não colocaria alguém do próprio partido? Não, então. Ele ofereceria alguém para vice-presidência. Tá. E com o Ciro, porque o Ciro não vai... Isso é um desejo do Ciro Gomes há muito tempo de ser presidente. Então ele é eterno candidato à presidência da República. Daí que ele muda de partido constantemente. Deve ser um dos políticos mais mudados de partido, o Ciro Gomes. Mas ele não vai abrir mão de ser o candidato à presidência. Então, se o PT apoiá-lo, será como candidato a vice-presidente. Eu penso que é o candidato que mais se aproxima hoje e o Ciro quer esse apoio do PT. Porque, em que pese o PT está todo fragilizado, todo esfacelado, ele ainda conta com alguma estrutura de partido nos estados, etc. Ainda tem uma certa estrutura que pode ajudar numa campanha. Isso é fundamental, você ter uma estrutura partidária. E, claro, você tem os petistas de carteirinha, que eles são fiéis à bandeira do partido, isso ajuda muito neste momento. E o Ciro Gomes precisa disso, porque o partido que ele está, o PDT, não tem essa Mas bandeira. Uma das últimas pesquisas, ele tem uma rejeição de pelo menos 23% do eleitorado. Sim, muito grande, porque é uma pessoa que nunca apresentou na minha opinião, uma proposta concreta de país, tá certo? Todas as candidaturas, todas as vezes que ele participou do processo eleitoral, sempre foi de uma forma muito aguerrida, muito, enfim... Ele é conhecido por ser muito esquentado, né? Impulsivo. Essa coisa dos discursos, etc., que eu faço, eu arrebento, etc. Ele disse que se o Sérgio Moro mandasse prendê-lo, que ele iria, enfim. Então, nunca apresentou uma proposta de país. E aí eu penso que não cabe, né? Não cabe hoje uma pessoa... Como que você avalia, então, ele como ex-governador do Ceará? Ele, quando estava atuando no Ceará, fez algo... Péssimo. Vou nem continuar minha frase. Fez alguma coisa, deixa pra lá. Péssimo. É só você pegar o retrato do Ceará, que era antes e o que era depois. Praticamente continua a mesma coisa. O problema sério do Nordeste, Norte, Nordeste, enfim, é a seca. O que foi feito disso? Teve ele, o irmão dele depois, tá certo? Continuaram. O povo cearense ainda tem sérias dificuldades lá. Sérias dificuldades. Então, é muito difícil você pegar os fatos, não trouxe nada. A saúde, a educação, péssima também. É o retrato geral do país, tá certo? Não é uma situação própria do estado do Ceará. Mas, para te dizer a sua pergunta, que foi o governador, na minha opinião, que não acrescentou nada. Nem ele, nem o irmão que foi governador até há pouco tempo também, não acrescentaram nada. Voltando para o Fernando Haddad, se ele mudasse de partido, ele teria uma força maior? Ele teria um apoio um pouco mais dos intelectuais, da parte acadêmica, porque ele é um professor da USP, etc. Eu penso que ele teria um pouco mais de apoio, de penetração política por essa classe, enfim, de intelectuais e tudo mais, tá certo? Mas ele teria dificuldade com a sociedade em geral, com o cidadão comum. Veja que a prefeitura dele também não trouxe nada de novo. A prefeitura, o município de São Paulo continua com problema de saúde, educação da mesma forma, creche, etc. Então foi um governo muito mal avaliado, tanto é que ele perdeu no primeiro turno para o Dória, que chegou
chegou, que... Entendeu? Perdeu no primeiro turno, não tinha isso. Então, é muito difícil. Então, eu não vejo ele como disputar um segundo turno, por exemplo. Eu não vejo o Fernando Haddad com esse potencial político para isso, não. E aí você citou Marina Silva, né, da Rede. Ela já tem 2 eleições presidenciais aí no currículo, né? Será que é hora dela dessa vez ou ainda não? Não, ainda não. E também não será eu na próxima. imaginei que eu ia dar uma dessa, eu deixei contigo. Não será na próxima. A Marina também é uma eterna candidata, mas ela vai ficar naquele percentual, não deve sair dessa faixa. Também é a mesma situação. Eu sempre avalio a questão da proposta. Eu nunca vi da Marina Silva com nenhuma proposta de país, de Estado. Você pegar as 2 eleições que ela participou e foi bem avaliada, teve uma boa votação, mas faltava substância, faltava... Então, você olhava o programa de governo dela, não tinha consistência. Então, você começa a avaliar, como é que ela vai enfrentar uma presidência da República? Nem pelo apelo de ser uma nova mulher no poder. Veja, tirando essa questão de ser feminina ou masculina, isso não importa, importa a pessoa, ela não apresentou uma proposta, tá certo? Como a Dilma nunca apresentou uma proposta também, eu nunca senti consistência na Dilma como presidente, totalmente despreparada, e o tempo mostrou isso. A mesma coisa da Marina Silva. Eu posso te citar, se você pega uma mulher bem preparada hoje, poderia ser candidata, na minha opinião, para a presidência da República, e ela não gostaria e não vai ser, é a Maria Trajano, que é uma mulher muito preparada, uma empresária preparada, mas nunca vai entrar numa aventura e disputar a presidência. Mas ela, com uma grande empresária, uma visão de país, eu já participei de alguns debates com ela, e conversas com ela, muito bem preparada, muito bem estruturada, muito de coisa de país, de propostas. Tem conhecimento, Tem conhecimento, tá certo? Ela fala e você percebe que ela tem um lastro disso. O que a gente não vê com a Marina, o que a gente não viu com a Dilma, e, enfim, e aí a situação. Então eu penso que a Marina continuará sendo candidata. Eu achei que se o Lula não se candidatasse, alguns votos do PT seriam para Marina. Ela saiu muito rejeitada do PT, ela saiu de uma forma muito... Em abril, o índice de rejeição estava em 22%. 21%. É muito alto, É muito né? alto, é muito alto para disputar uma presidência. Então, a Marina Silva, falta isso para ela, falta essa consistência, essa estatura de disputar e sentar na cadeira da presidência da República. Eu avalio dessa forma. Agora eu queria muito perguntar, Fernando Collor de Mello, que está no PTC, que é o Partido Trabalhista Cristão, depois daquele impeachment, depois dos caras pintadas, ele tem chance de chegar a uma nova presidência? Nenhuma, chance zero. O Fernando Collor vai realmente fazer um barulho, muito barulho, tá certo? Ele é senador e ele precisa do foro privilegiado porque ele está envolvido, várias questões aí que logo vão surgir, e ele precisa do foro privilegiado. Então, essa questão de disputar a presidência, nem sei se ele leva até o final a candidatura. A tendência é ele desistir e continuar senador, etc., e manter o foro privilegiado. Entendi. Isso. Mas disputar a presidência e soltar, eu acho que é mais para a mídia, é mais para dar manchete. Mas para fazer um furdunço. Para ficar em evidência. Entendi. Não tem consistência também. Rodrigo Maia, do DEM. Rodrigo Maia, do DEM, é muito difícil, né, ele sair candidato e se projetar, né? Eu penso que continuará disputando para deputado, para senador, nem para vice-presidência. Acho que ele terá dificuldade, o partido dele, o DEM, de realocá-lo numa posição dessa forma. Tá certo? O candidato que eu penso que teria mais condições dentro do DEM seria o prefeito de Salvador, né? Mas o ACM Neto. Mas ele desistiu, resolveu continuar a prefeitura e está fazendo uma boa prefeitura, está sendo bem avaliado. É um dos prefeitos, acho que é o mais bem avaliado de todo o país, é o Isso é algo bom, né? Alguém que percebe que ainda não está preparado, talvez, para uma presidência, mas está fazendo um bom trabalho, e isso daí dá mais chances, né, na hora de crescer numa eleição grande como essa. É aquilo que a gente fala, ele começa a ter uma base, né? Começa a ter uma base e consolida essa base, aí chega para disputar um cargo dessa envergadura mais preparado.
Então, eu acho que ele agiu muito bem em continuar na prefeitura de Salvador, e está sendo muito bem avaliado pela população de Salvador. Então, agora, o Rodrigo Maia, e essa coisa dele era aliado do Temer, depois já não é mais aliado. Sim. A pauta, ele travou toda a pauta do Congresso, tá certo? Então, não vejo também essa consistência para disputar a presidência da República. Então, o máximo ele vai apoiar um outro candidato, mas a tendência natural do DEM, do partido dele, é se coligar com outros partidos. E aí eu penso que é o PSDB, que é uma coisa mais ou menos natural. Entendi. Bom, vou finalizar esse bloco. No próximo eu volto para falar de Jair Bolsonaro, de Alckmin e falar um pouquinho também dos demais candidatos, que também não são tão conhecidos, né? Estão aí tentando um lugar ao sol, e falar sobre a questão do segundo turno. Não sai daí que a Análise Direta já volta. Olá, o Análise Direta de hoje está avaliando, né, um pouquinho os candidatos, pré-candidatos às eleições 2018. Ao meu lado aqui o doutor professor Arsênio Rodrigues da Silva, que é advogado e palestrante. Vamos falar então de Jair Bolsonaro, do PSL, do Partido Social Liberal. Ele parece que está muito bem nas pesquisas, né? É um forte candidato? Ele preocupa como candidato. O Bolsonaro, ele de uma forma muito inteligente, e isso é preocupante, porque ele está conseguindo ocupar um espaço que os outros não conseguiram, que deixaram, quer dizer. Mesmo não participando de debates, deixando para lá certas coisas, não se envolvendo não se tanto? envolve diretamente, já está melhorando o discurso dele, não tão radical como era, mas ele não deixou de ser radical. Mas, neste momento, ele preocupa, porque ele está bem avaliado aí nas pesquisas, e ele é exatamente isso, ele está usando de uma forma inteligente o espaço que deixaram para ele, porque todos os demais pré-candidatos estão envolvidos em situações outras, os partidos todos envolvidos nessas questões da Lava Jato, etc. E ele está sabendo usar esse espaço, e, portanto, ele está na mídia, e aí ele está sendo conhecido e reconhecido de uma forma nacional. A impressão que eu tenho é que ele ficou conhecido assim: fale mal, mas fale bem, mas falem de mim. Fale de mim. Então, quando ele solta aquelas frases, etc., ele chama a atenção para si, e aí as pessoas começam a ver, porque, de uma certa forma, ele fala um pouco a linguagem do povo, mesmo sendo um discurso radical, ultradireitista. Então, não é muito reacionário e radical nesse ponto, de uma intolerância que talvez o nosso país, será que precisa passar por isso? Então, isso numa democracia não é boa, né? Quer dizer, você tem um candidato, pré-candidato, com esse discurso, imagina se ele realmente consegue chegar à presidência. Que forma que nós vamos pensar nesse país? Ainda, o povo brasileiro ainda é um povo solidário, um povo calmo, etc. Então, alguns discursos que ele faz por aí nos deixa preocupados. Você tem que olhar a questão dos direitos individuais, das leis, etc. Então, você não pode ter discurso dessa natureza, e ele está se espelhando muito aí no candidatos de outros países, etc., ultradireitistas. Mas veja que a França mesmo, uma candidata que era ultradireitista, tomou uma lavada, e o povo preferiu ainda o centro, o candidato mais de centro, tá certo? Na Alemanha também os candidatos ultra também, mas o que preocupa, que isso venha, cada eleição você vê cada vez mais esses discursos, e candidatos surgindo. Até há pouco tempo você não via candidatos com esses discursos ultra-radicais, certo? Mesmo que eles pensassem, eles guardavam a informação. Agora está tudo muito óbvio, né? Está tudo muito jogado. Até candidatos que chegam a falar do nazismo, etc. Isso preocupa, né? Como preocupa esses esquerdistas ainda do comunismo, aquela coisa, tudo ideologicamente muito reacionário, também, ou seja, os extremos preocupam. E o Bolsonaro está fazendo isso, ele está ocupando esse espaço. A grande pergunta é: ele vai ter fôlego para continuar nessa trajetória, quando começar a campanha de verdade, quando começar o confronto? Será que ele vai ter fôlego? Porque ele já disse muita coisa que poderá ser usada e será contra ele. Contra ele, tá certo. E não é uma pessoa que a gente vê assim, no sentido ético, moral, também tem uma série de questões dele. Então,
ele vai ter fôlego na campanha, ele vai conseguir continuar essa trajetória. Eu penso que a sociedade vai ficar um pé atrás. Falar, esse cara é perigoso ter um cara na presidência, uma pessoa com esse nível de pensamento Sim. radical. Eu acho que não é o caso, né? No caso do Geraldo Alckmin, já é conhecidíssimo, né? Todo mundo sabe quem é, não tem nenhum problema de popularidade, mas está aí também sendo acusado de receber propina da Odebrecht, que ele nega, claro. Ele tem força para essas eleições? Se ele conseguir reagrupar o partido dele, o PSDB, que o PSDB também está esfacelado com a questão do Aécio Neves, etc. O partido está em frangalhos. Se ele conseguir reaglutinar o partido dele, se ele conseguir apoios políticos, e aí a composição política com o DEM, com o próprio MDB, etc., ele pode ser um candidato que vem com força para disputar a eleição. Mas essas questões aí da Lava Jato e tudo mais, isso vai respingar muito forte na campanha e ele vai ter que saber se explicar. E a grande dificuldade do Alckmin é ele se explicar. Sim. Ele tem uma dificuldade de comunicação muito grande, tá certo? Então o PSDB vai ter muita dificuldade para manter a candidatura dele e levar, porque nessas avaliações, era para ele estar bem avaliado. Isso foi uma decepção para o partido, né? Quando ele saiu, deixou o governo do estado de São Paulo para ser o pré-candidato e o candidato, será o candidato. Esperava-se que nas primeiras pesquisas ele já estaria lá no topo, né? Mas não, pelo contrário, ele caiu. Exato. E ele está disputando lá embaixo com um candidato sem a menor expressão. Então isso preocupa e preocupa muito, né? E aí será que ele vai também conseguir levar a campanha até o final? Não sei. Muita gente defende que o plano B é o Dória. O PSDB tem um plano B muito definido, que é o Dória. Dória teria chance depois do governo aqui em São Paulo? É o plano B. É o plano B que o partido tem, né? Porque o Dória sabe se comunicar, sabe, etc, etc. E, querendo ou não, vai ter um discurso que não está envolvido com tudo isso daí. Vai voltar o discurso, eu não sou político, eu sou gestor. Aquele candidato novo, né, que chegou agora. Isso pode pegar bem, numa situação dessa pode pegar bem. Então, se tem um partido que tem um plano B, que você perguntou há pouco do PT, etc., que tem um plano B, mas o PSDB tem um plano B muito bem. Claro que ninguém vai admitir isso, mas tudo vai depender exatamente das pesquisas, como que elas vão acontecer. Se o Alckmin não der uma deslanchada, claramente o PSDB vai agir para... E aí o fórum eleitoral Minas Gerais vai ser decisivo. E o PSDB vai perder lá toda a votação que teve pelas questões do Aécio. Isso vai impactar para o PSDB. Claro. Tem outros candidatos, claro, mas com menos expressão. Como a gente está um tempo pouco limitado, acho que a gente falou aqui dos principais. Faltou algum que você gostaria de falar? Eu estou aqui com o Álvaro Dias do Podemos, do Aldo Rebelo do Solidariedade, a Manuela Dávila do PCdoB, Vera Lúcia do PSTU. Algum desses vocês? Nenhuma viabilidade. Nenhuma viabilidade. Estão começando agora, estão sendo conhecidos agora, não tem tanta expressão mesmo. Falando dessa questão de expressão, muitos partidos contam aí com 12, 13, 20 segundos, né, para a campanha política na televisão. Com a internet, com essa mídia tão agressiva, tão forte, é capaz que as eleições se deem através das mídias sociais e não pela televisão? A campanha vai ser fortemente divulgada pela rede social, pelas redes sociais. E aí os partidos estão se preparando para usar isso e pegando muito da experiência americana, etc., para fazer as suas candidaturas decolarem. Tá? A grande questão, a pergunta, e a gente vai ter a resposta mais para frente, é como o Tribunal Eleitoral vai se comportar. Né? Porque o Tribunal Eleitoral trouxe uma série de regras agora para as campanhas, de divulgações, etc., essa questão fake news e tudo mais. O tribunal tentou dar um regramento, né? O Tribunal Superior Eleitoral, que é quem faz as regras da eleição. E soltou agora as portarias, as normas. E todo mundo está achando muito difícil cumprir o que está lá. Então, como que o tribunal vai impugnar veiculações na rede social, que é a grande pergunta que vai acontecer. Mas a mídia, a rede social,
É um grande trunfo Porque hoje você para os já partidos. tem lavagem de roupa suja, digamos assim, no programa eleitoral de uma televisão, mesmo eles tendo pouco tempo, imagina numa rede social. Cada um fala o que quer, faz o que quer, posta o que quer. Posta o que quer. Esse é o grande ponto, né? E aí eles normalmente atingem abaixo da linha de cintura, o negócio é pesado. Vai caber ao Tribunal Eleitoral tomar as medidas. Como ele vai fazer isso? Porque quando você solta uma notícia dessa numa rede social, não tem mais como apagar aquilo. Aquilo permanece, mesmo impugnando, mesmo tirando do ar, o estrago já está feito. Sim. Tá certo? Você não tem como mais. E aí cabe ao eleitor, dessa vez, ser muito mais inteligente no sentido de, peraí, deixa eu ver se o que o cara está falando, eu vou precisar verificar muito mais. Qualquer informação você vai ter que checar com muito cuidado, com uma lupa muito grande para saber o que está por trás daquela notícia ou daquela informação. Então nós, enquanto cidadãos e como eleitores, qualquer notícia na rede social, nós vamos ter que ter esse trabalho dobrado de checar aquilo e a veracidade dessa informação exatamente para não... Porque o estrago é muito grande. A rede social hoje, a mídia, isso acaba com qualquer pessoa, né? Então... E a urna eletrônica? Confiável, não confiável? Eu penso que é confiável. Eu acho que já tem mostrado nas últimas eleições e agora com a questão do voto digital, né? Você vai ter que votar só digital para a questão. Isso já está em teste em várias zonas eleitorais. Acho que nessa questão nós estamos tranquilos. Isso, até o mundo que tem observado o nosso sistema de votação e de apuração, que é muito rápido. Acho que os Estados Unidos levou quase um mês para apurar os votos, etc. Sim. Que é complexo. É muito complexo o sistema deles. O nosso sai, no dia seguinte você já tem computado. Eu acho que nesse ponto nós estamos tranquilos e temos até a ensinar para vários países. Aí eu me preocuparia. É essa coisa que exatamente isso. Solta uma notícia aqui, outra ali. É isso que eu ia te falar. Para tentar manchar o processo. Mas nunca trouxe algo que se provasse que realmente houve alguma questão. Uma fraude. E tudo mais. Né? Então, eu penso que nesse ponto a gente dá uma tranquilidade. Pergunta para finalizar. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Joaquim Barbosa, anunciou há pouco tempo que não será, né, nem pré-candidato aí para a presidência de 2018. Você acha que ele tinha chance? Eu percebi que tinha um murmúrio muito bom assim, em relação a ele nas redes, nas notícias. Eu vi que estava sendo meio que acarinhado. Assim. Por que você acha que ele desistiu? Bom, ele virou um emblema da questão da corrupção, né? Ele virou por conta do meio que ele era o juiz, Sim. o ministro do Supremo, na questão do mensalão, a forma como ele agiu, da forma contundente. Isso lhe deu uma expressão nacional, né? Acho que nunca um ministro do Supremo foi tão popular como ele em pouco tempo, né? Mas eu acho que ele foi sábio em não aceitar, porque ele não tem o mínimo perfil para ser presidente da República, o mínimo perfil para lidar com congressos nacionais, com questões. Não era, ele não teria... E não teria também fôlego para disputar uma campanha, sair o país afora no processo. Ele estava bem avaliado na pesquisa, te respondendo. Não sendo candidato, estava muito bem avaliado, com um percentual muito bom, né? E eu acho que se ele saísse candidato... Eu vi que as pessoas estavam olhando ele quase como uma esperança. Como uma esperança. Pai, surgiu alguém que talvez seja ele. Seja ele. Ele seria um bom nome, mas ele não teria essa estrutura, é o que nós falamos há pouco, essa consolidação de Estado, de o que eu quero para o país, entendeu? Qual o projeto para o país? Ele não conseguiu apresentar nada até hoje. E a forma dele, pessoal, agir seria muito difícil num país, para lidar com o país. Porque ele não tem a mínima estrutura de diálogo, Essa reunião que ele fez com o partido do PSB já foi difícil deles se acertarem na reunião, porque ele, para uma reunião, ele fez uma série de exigências, para tirar foto com o candidato, etc. Então ele não tem um perfil. E no mundo político, ele não se encaixa. Sim, sim. É uma pena. Como pessoa ética, é uma pena. Mas como pessoa preparada, que acho que é a grande questão, realmente eu acho que ele não teria condições para enfrentar isso. Né? Olha,
a gente precisaria de uns 15 programas para falar sobre isso, até dos outros candidatos com menos expressão, mas pelo menos para a gente fazê-los serem mais conhecidos, né? Pelo menos dar aquela chance das pessoas olharem com mais calma. Mas eu agradeço demais, mais uma vez, a sua presença aqui na Análise Direta. Vai ter que voltar quando todos já estiverem definidos, vai ter que voltar aqui antes de outubro para a gente falar sobre o segundo turno, sobre as reais chances, sobre as propostas dos candidatos, combinado? Combinado, é um prazer. Então vejo você no próximo programa, doutor Arsênio. Será um prazer. Pessoal, aqui o professor Dr. Arsênio Rodrigues da Silva, que é advogado e palestrante, acabou de trazer aí algumas... eu não achei que as notícias foram tão boas assim para as nossas eleições 2018, mas acho que o que vale aqui principalmente é a informação, conhecimento. Se você já curte aí o nosso programa Análise Direta, fique sempre ligado. Você pode participar aqui conosco através do nosso WhatsApp do programa, que é o 011 São Paulo, 992247760. Se você se encontra em outro país, 055 na frente. Claro, temos o nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar o Dr. Arsênio. Nós falamos sobre economia, sobre o cenário político, falamos faz pouco tempo sobre intervenção no Rio de Janeiro, foi muito legal. Falamos também de cultura, damos dicas de muitos livros aí que estão já estreando aí esse ano nas livrarias. Então acompanhe a gente lá, que são diversos temas para vocês. No YouTube, programa Análise Direta, na nossa fanpage Análise Direta, dá aquele like também, compartilha, a gente sempre posta várias informações para vocês. Hoje eu fico por aqui, vejo vocês então no próximo programa. Aquele beijo.